Muito boa tarde, amigos. São 17 horas e 8 minutos em Manaus. Tivemos um probleminha técnico, mas já subimos agora. Estamos aqui com você, direto do Amazonas Atual. E olha, gente, hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é... Primeiro que eu vou estar aqui com uma sumidade. Ele é autor, ele é professor, ele é diretor teatral, que daqui a pouco eu revelo quem é. Mas o nosso episódio hoje é Cultura, Conhecimento, Samba e Leitura. Tudo isso vai estar compilado num livro super bacana que nós vamos falar daqui a pouco com você, que está do outro lado. Episódio 85, comigo, Marcelo Salom, no maior site de notícias, que é o Amazonas Atual. Amazonas Atual, que dava para você notícia de verdade, sem fake news. E nós temos aí mais de 1.200.000 visualizações mês para estar com você, sempre levando informação de qualidade. E aqui no Virando o Jogo, a gente vai conversar sobre um tema super relevante. A gente vai falar sobre o conhecimento tão importante que é a busca do conhecimento, e o conhecimento através dos livros. E os livros são verdadeiros mestres mudos. E você folhear cada página, você imergir numa viagem profunda pelos livros, te traz muito conhecimento, te traz a possibilidade de conhecer histórias, de emergir num mundo que você não tinha conhecimento e, sobretudo, de mergulhar numa fábula fantástica muitas vezes. É a cultura fazendo parte do nosso dia a dia. O empreendedorismo cultural faz parte da chamada economia criativa, que engloba diversas atividades com seu apelo. Segundo o painel de dados do Observatório Itaú Cultural, a contribuição do setor para o Produto Interno Bruto PIB da economia brasileira é de 3,11%. Dados de 2021, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, CHC, uma parceria com o IBGE e o Ministério da Cultura, mostram que 387,6 mil organizações atuavam em atividades culturais, empregando 2,1 milhões de pessoas, sendo 75,7% assalariadas, aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. E tudo isso para que possa levar cultura, desenvolvimento para as pessoas. E hoje o meu convidado é o Adailson Veiga. Adailson Feitosa Veiga, ele é natural de Manaus, Amazonas, é mestre em Ciências e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, é especializado com MBA Executivo em Gestão de Pessoas pela Universidade Gama Filho, dentre outras formações. É ator, diretor e produtor de teatro desde 1994, professor de teatro do projeto Jovem Cidadão do Governo do Estado do Amazonas entre 2007 e 2008. Foi secretário da FETAN na gestão de Michel Guerreiro, foi diretor-geral da Escola de Samba Balacobaco e Sem Compromisso e hoje está novamente em ambas as agremiações e por isso esse viés do samba, da cultura. É professor universitário nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade FAMetro e executou vários projetos teatrais para o Comitê da Cidadania da Caixa. Entre eles, Vem para o Teatro Você Também, que percorreu todas as agências da Caixa do Amazonas e de Roraima. Participou de vários festivais de teatro a nível regional, nacional e internacional. Adailson Veiga, ele é autor da biografia da atriz Ednelza Sadó, lançada em 2024 com o mesmo título. E traz para a gente uma imersão da cultura amazonense, a dama do teatro, do carnaval e da cultura amazonense. Este é o autor que eu tenho o prazer de estar, a partir de agora, com o meu amigo, colega de profissão, Adailson Veiga. Tudo bem, Adailson? Prazer estar aqui contigo, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores, né? E a gente está aqui para falar sobre a cultura, sobre conhecimento e sobre o grande legado da dama do teatro, que é Ednelza Sadó, né? Sua contribuição para o teatro, para o carnaval, para a cultura, por as frentes que ela esteve, ela deixou um legado e é sobre isso que a gente vai conversar também. Vamos falar, vamos mostrar aqui, gente. Daqui a pouco a gente vai aprofundar o assunto nessa obra belíssima aqui, que eu tive o prazer de folhear aqui. Esse ainda não é o meu exemplar, porque já se esgotaram, né? E agora vai ter uma nova edição, mas com certeza a qualidade das fotografias, do conteúdo, muito interessante e, sobretudo, o legado que vamos retratar aqui um pouco com vocês. Gente, olha só, falar de cultura, da cultura popular é super importante e isso traz para a gente muito conhecimento. E eu quero começar conversando com a Adailson o seguinte: quais foram as maiores influências que moldaram a sua trajetória no universo cultural? O que te levou para esse universo cultural
e que você tem um papel muito relevante e tem uma passagem, estava olhando o seu currículo, o seu portfólio, tem uma passagem exitosa e muito significante, sobretudo no Amazonas, no Brasil e no exterior. Marcelo, eu já nasci artista, né? Então, não sabia nem o que era isso, mas eu já tinha isso dentro de mim como uma vontade, né? Uma necessidade. Mas eu tive alguns gurus, algumas pessoas, né? Alguns heróis que eu considero, que contribuíram para que eu me profissionalizasse e que eu fosse seguir uma carreira mais estruturada, né? Dentro da cultura. E aí eu posso falar da própria Edneuza, eu posso falar do Chico Cardoso, que também já faleceu, eu posso falar do Zezinho Correia, eu posso falar da Norma Araújo. Nossa, só eu posso fera. falar do Wagner Mello, que é um grande... é o pai do teatro amazonense. Eu estou escrevendo também a biografia dele. É um cara fenomenal, que hoje está com 84 anos, mas ainda está na ativa. E entre outras pessoas muito importantes, Neuza Rita, pessoas da cultura e da arte que me orientaram, né? A gente precisa sempre desses mentores, né? Então essas pessoas me moldaram e foram para mim exemplo de teatro, de cultura, de arte. E acabou que você abraçou isso como seu dia a dia. Isso passou a ser para mim a minha realidade, né? Então eu tenho dois paralelos de vida. Eu tenho a cultura, né? E eu tenho uma carreira paralela a isso, né? Que é a carreira de gestor. Eu sou hoje um head de RH, eu sou gerente de recursos humanos. E a princípio isso não tem nada a ver com arte, com cultura, né? Mas a gente começa às vezes a fazer se aproveitar da cultura para fazer gestão de pessoas, por exemplo, né? Perfeito. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, treinamento dentro das empresas onde eu estou como gerente, eu costumo eu tiro as palestras e coloco grupos de teatro para falar do tema que eu tenho interesse. Então, eu quero falar, por exemplo, de segurança do trabalho. Então, eu levo um grupo de teatro para fazer uma peça falando de uma determinada situação e como eu poderia evitar aquele acidente e etc. E aí isso fica mais lúdico, né? Isso fica mais dinâmico. Perfeito. E aí qual é a tendência? Que as pessoas aprendam com mais facilidade, porque elas estão brincando ali, falando de uma coisa muito séria. Não é? Isso é muito interessante, que acaba conectando mais as pessoas, né? Nós estamos num mundo tão ágil, tão rápido, com tantas distrações, né? O celular, né? Toda hora vem à nossa mão, os problemas do dia a dia, os desafios do dia a dia. Exatamente. Que quando você consegue trazer essa conexão através da arte e você consegue que a pessoa possa vivenciar, esquecer um pouquinho de tudo isso, acaba se tornando muito mais fácil o aprendizado. Exatamente. Inclusive, por exemplo, em processos de seleção, a gente já usa a arte como elemento de seleção. Por exemplo, quando a gente fala de simulação teatral, por exemplo, né, a gente coloca uma simulação de uma determinada situação para um grupo de candidatos e ali eles vão criar uma enquete, vão criar vão distribuir tarefas, eles vão representar. Então, e aí você tira quem tem mais domínio de liderança, quem é mais apático, quem é mais gosta de aparecer mais, e aí você vai moldando para o cargo que você deseja. E aí você identifica qual a habilidade, qual a competência que a pessoa tem. Você vai descobrindo através da representação quais são as habilidades. Isso flui de forma natural. Então, isso é o mais verdadeiro possível. Por quê? Porque nas entrevistas há uma simulação, né? O candidato simula muitas coisas, porque ele vai preparado para aquilo, né? Ele vai com as respostas decoradas, ele estuda, e isso é normal, tem que fazer isso mesmo. Mas quando a gente coloca a dramaturgia como elemento de seleção, e aí você tira do candidato aquilo que é mais... verdade. O que é mais verdadeiro dele. Perfeito. Né? E o processo fica melhor, né? Gente, olha só, isso aqui é só uma palhinha, tá? E eu vou aproveitar e vou virar aqui nossa ampulheta do tempo que vai nos nortear aqui. E olha só, Adailson, ele tem várias habilidades e várias competências. Mas, Adailson, quando a gente fala de cultura, nós sabemos que nós temos, assim, alguns desafios, né? No Brasil, o que você considera o maior obstáculo para um artista que busca ter uma obra produzida e reconhecida? O maior obstáculo é o financeiro, né? Nós temos no Brasil, inclusive em Manaus, a Zona Franca, né, que são empresas multinacionais,
e que elas também não são estimuladas a patrocinar o artista local. Nós temos algumas leis, como por exemplo a Lei Rouanet, que é um selo. Nós temos algumas leis municipais, né, que a nossa municipal ainda não saiu do papel, mas ela é muito bonita se você for ler a Lei Municipal de Cultura. Temos algumas leis estaduais, mas o que falta mais é esse fomento dessas empresas para essa troca, na verdade, porque você não vai dar nada para o artista, você vai fazer um investimento, né? Porque a partir do momento que o teu produto é relacionado, né, à cultura, e aí você tem que agregar valor a esse produto de uma forma bem pensada para que se vire um produto para a gente poder vender. Então, é uma troca, não é? Então, cada centavo que você investe na cultura tem um cálculo que diz que você traz de volta para a empresa R$ 2, R$ 3 a cada real que você aplica, né? Então, é um negócio. É um negócio. É um negócio. Agora, o que impacta, né? É a falta de conhecimento, né? Do próprio empresariado e dos próprios artistas que também não têm essa preparação. Então, há dois problemas, né? Eu, como artista, tenho pouca preparação e existe agora um monte de projetos do governo. Editais, né? Para a gente fomentar isso. Mas, do outro lado, o empresário ele não conhece muito. Quando a gente tem essa consciência enquanto artista que vai numa empresa e apresenta a Lei Rouanet, tem muita gente que nem conhece direito, né? E não recebe bem, acha que isso não vai ter retorno. E, na verdade, isso é um problema, né? É quebrar alguns paradigmas também. É quebrar alguns paradigmas. Já foi bem pior, tá Marcelo? Eu comecei a fazer teatro numa época, 94 não é muito longe, 30 anos. Não tinha nada disso, era muito difícil, era tudo por amor, né? Hoje, eu te confesso que a gente já ganha algum valor, né? Hoje a gente já tem alguma remuneração, mesmo que seja governamental, como, por exemplo, esse livro aqui. Mas isso foi uma grande conquista. Evoluímos. Né? Evoluímos da classe artística, enquanto organização civil, do próprio governo, que cria uma consciência. Estamos caminhando, mas Perfeito. há muito ainda a se caminhar. Poderíamos ser uma potência de cultura, como os grandes países desenvolvidos da Europa, da América, enfim. Mas eu acho que nós temos muito potencial cultural. Acho que nós temos muito talento. Temos muito talento, temos muito potencial. Aí a gente vai citar aqui o Boi Bumbá de Parintins. O que é o Boi Bumbá de Parintins? É uma potência mundial. Então, existe sim possibilidades de que isso vire um grande negócio. Parintins vive do Boi Bumbá. Perfeito. É uma cidade, né? É um município, acho que é o terceiro município maior do estado. A nível de arrecadação. A nível de arrecadação, de PIB, e vive de uma festa, vive de um evento cultural que é o Boi Bumbá. Perfeito. Então, isso é negócio. É negócio. E aí, Adailson, eu quero trazer, obviamente que você citar o Boi Bumbá é muito importante, até porque nós nos tornamos a capital do Brasil, né, Sim, ali na época do folclore, na época do festival, Boi, né? na época do festival, nós temos aí as companhias aéreas, o próprio governo do Movimenta Estado, tudo, né? Movimenta a economia Tudo de maneira gira. muito significativa. Mas eu quero também trazer que, inclusive, sobre a obra que você falou, tem um pouquinho, ele fala um pouquinho de carnaval, né? Fala um pouquinho desse viés do carnaval. E eu sei que você foi diretor em 2 escolas, retornou agora. Retornei agora. Como que você vê o carnaval amazonense, que já foi considerado o segundo maior carnaval do Brasil? Na verdade, ele foi, né, o segundo carnaval do Brasil entre as décadas de 80 e 90 e comecinho dos anos 2000 ainda era considerado o segundo, e era o segundo melhor carnaval do Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro no que se trata de agremiações, tá? De escolas de samba. Ele foi o segundo do Brasil. Nós tivemos uma grande queda com relação ao carnaval, né? Hoje eu estou lá e a gente está num processo de reconstrução desse carnaval, né? De reconquistar o público que lotava o sambódromo. Sim. 95, 94, Vitória Regia, a última escola descendo, 7 horas da manhã, e hoje ainda tem esses vídeos no YouTube. O sambódromo lotado, ninguém ia embora. A pessoa não arrastava o pé dali de jeito nenhum. 1995, se você quer confirmar o que eu estou falando, vai lá e assiste o desfile da Vitória Regia. Lotado, 7 horas da manhã. Então, o que era isso? Isso era empoderamento dessa arte, né? Então, já foi muito importante.
E por falta de política pública, por falta de administração das próprias agremiações, né, das associações, da Liesa, que já foi Liesa, já foi a GESMA. Então, isso tudo acaba atrapalhando o crescimento. E afastando o público, naturalmente. Quando às vezes essas gestões elas têm interesses mais particulares do que coletivo. Perfeito. E isso aí atrapalha todo o processo, né? E o carnaval perdeu com isso. Então, as escolas, elas são escolas de resistências. O carnaval é uma arte de resistência aqui no Amazonas, e nós estamos reconstruindo esse processo. Balaco-Blaco, por exemplo, é um exemplo disso. Todo mundo conhece a história dessa agremiação, uma grande agremiação de mais de 40 anos, nasceu em 77, campeã do grupo especial, uma grande escola de samba. E hoje é uma escola que não desfila há 5 anos, está no último grupo das escolas de samba, ou seja, por questão de gestão, por má gestão das pessoas que passaram pela agremiação. E quem perde com isso? A escola de samba, né? E aí, como é que ela está vivendo hoje? Hoje, um grupo de empresariados, amigos, né, contribuintes e contribuidores, se reuniram para levantar essa trazer de volta, porque ela tem uma tradição, uma história no carnaval que não pode ser apagada. Então, nós nos reunimos, estamos resgatando a Balaco-Blaco, ela vem no grupo B, vem arrasando, como diz o nosso presidente, e é uma história que nós queremos que não seja morta, né? E a Sem Compromisso está no grupo especial novamente de volta, ficou também 5 anos no grupo de acesso e está se reconstruindo, não é? Então, são esses vieses, né, que vão atrapalhando as pessoas. E também outros modismos que acabam surgindo, como o Carnaboi, por exemplo, e nada contra o Carnaboi, eu acho que é importante, né? Tem que ter outras alternativas, mas quando surge isso com muita força, a população adere muito, o carnaval, ele se não se renova, né? Ele perde o seu público. Então, são vários olhares que a gente tem que ter para manter esse carnaval vivo e fazer com que ele tenha um nível de excelência melhor. É interessante quando você fala de outras formas, né, de outras artes culturais, é exatamente nisso que eu quero me atentar e discutir com você. O que você percebeu de mudança na forma como o público consome a cultura nos últimos anos? Com uma diversidade enorme de equipamentos culturais, vamos dizer assim, de possibilidades culturais, de novos gostos que surgiram. Como que você vê a forma de consumir do público desses eventos culturais, da mudança de consumir a cultura nos últimos anos? Houve uma modernização na questão dos produtos que são oferecidos para o consumo, né? A sociedade mudou, né? A forma de consumir coisas, ela mudou em todos os níveis, né? Então, hoje a gente escolhe o que eu quero consumir, o que eu quero comer. Então, hoje as pessoas, elas consomem a cultura muito pelo que mais agrada, né? Pelo que está mais fácil do acesso, não é? Então, isso faz com que essas pessoas procurem as coisas que estão mais próximo e aquilo que tem mais relevância para mim. Então, assim, eu vou procurar um produto que pareça um pouco comigo, né? Com os meus gostos. Então, daí, por exemplo, até o carnaval gospel, por exemplo, né? Eu falo dessas coisas, né? Então, isso tudo se moderniza muito, né? Então, Perfeito. Quando eu coloco, por exemplo, carnaval gospel, eu atraio uma galera de gente que vai consumir isso. Perfeito. E que não vai consumir outro tipo de produto. Carnaval tradicional. Carnaval tradicional, por exemplo. Cadê os bares de carnaval da cidade de Manaus? As marchinhas de carnaval. Dos clubes sociais, por exemplo. Né? Por que acabou? Né? Cadê os clubes sociais? Né? A minha mãe falava da época dela que era um negócio assim irreverente para um clube dançar os bailes de carnaval do Rio Negro, do Atlético, do Nacional, do Ideal Clube. E a sociedade participava. A sociedade vivia aquela atmosfera. Perfeito. Então era um outro momento, né? Então hoje nós temos o Bosco Fonseca, que ainda luta em trazer os bares de clube. Ele está fazendo agora um baile dos ciganos em um determinado clube em Manaus. E ele é uma pessoa de resistência que tenta trazer isso, mas precisa se modernizar.
Ok. Né? A gente não vai ficar chorando aqui, porque aquilo era um momento, a sociedade gostava daquilo. Naquela época não vivia o que a gente vive hoje, de tecnologia, de inovação, de mudança, de rapidez, de estresse no É trabalho. uma outra sociedade, é um novo mundo. sociedade, é um outro mundo. É claro que a gente precisa modernizar esses produtos, né? Bacana. Porque eles não vão acabar morrendo. Adailson, eu vou te convidar agora para a gente tomar uma aguinha, que essa é a melhor água do Amazonas, né? que é a Toia. Essa água, efetivamente, gente, eu amo a Toia. ela é maravilhosa. Ela efetivamente, como diria o meu amigo Jurandir Gaioto, que é o nosso telespectador assíduo, é a água que mata a sede, né? Porque ela tem uma saudabilidade enorme de verdade. Enquanto a Adailson toma a melhor água do Amazonas, da região norte, eu quero falar com você que está do outro lado sobre a Edebrindes, que é um dos nossos parceiros aqui do nosso Virando o Jogo. Edebrindes, que, olha, gente, são 4.000 itens que nós temos aqui na Edebrindes. Então, você começou o ano, né? Nós temos aí o carnaval batendo na nossa porta, mas o ano já começou, já passamos o mês de janeiro, já estamos em fevereiro, hoje é exatamente dia 11 de fevereiro, e você precisa fazer negócio, você precisa acelerar o seu negócio, você precisa gerar oportunidade com o seu parceiro comercial. E você está pensando, que brinde que eu dou para o meu parceiro? Qual que é o presente que eu levo para o meu cliente especial? O que eu posso fazer aqui para as datas especiais, para a CIPAT da minha empresa? O que eu posso presentear o meu colaborador? Acesse agora www.edebrindes.com.br e você vai ter acesso a mais de 4.000 itens. E olha que você tem aqui produtos especiais, você tem caneta, você tem squeeze, você tem mala, você tem mochila, você tem ecobag, você tem copos especiais. Então, assim, você tem de tudo aqui na Edebrindes. Então, acessa aí, é o melhor brinde para que você possa presentear o seu parceiro comercial ou o seu colaborador. E agora a gente vai mergulhar nessa obra de arte. Vamos falar do lançamento desse livro, que é, me corrija se eu tiver, Edneuza Sado, a dama do teatro, do carnaval e da cultura amazonense. Adailson, o que te levou a escrever essa obra? E, pelo que você estava me falando, a primeira edição do lançamento já está esgotada. Eu só tenho esse livro aqui. Estou esperando uma segunda tiragem por parte da prefeitura, né, que foi o Mecenas, né, que patrocinou o lançamento do livro. Mas foi um grande sucesso. Então, o que contém, né? Quais são os meandros, né, dessa obra? Edneuza, ela talvez será, por muitas gerações, a grande dama do teatro amazonense, né? Ela se finca no teatro, mas ela começa na música, ela começa na dublagem, e eu vou explicar isso direitinho para você. Mas a Edneuza, ela é um ícone da nossa cultura, ela é uma autoridade no quesito samba e teatro. Matheus Nastergalli, que faz um depoimento para ela nesse livro, que foi amigo pessoal dela, ele diz que a Edneuza para o Amazonas é como a Fernanda Montenegro para o Brasil. Então ele faz essa comparação, né? E vindo dele, que trabalhou com a Fernanda Montenegro, se torna uma referência. Então, daí ele dirigiu a Edneuza no filme, né? A nacional, inclusive, que a Edneuza ganhou prêmio em Portugal com esse filme. Poucas pessoas sabem disso, mas isso tudo está no livro. Então, daí a importância de resgatar histórias e contar a vida de grandes artistas, né? Então, a Edneuza, ela é essa figura emblemática, política, inclusive, que contribuiu para o desenvolvimento político da cultura regional. Então, daí a minha inspiração em falar sobre tanta coisa que essa mulher fez na vida. Ela viveu 50 anos da vida dela para o teatro, para as artes. Dedicada à arte. Dedicada à arte, e ela só viveu disso na vida dela. Então, ela foi uma mulher transgressora do seu tempo, onde tudo era tabu, onde tudo era proibido, e ela fazia de forma natural, não é? Então, ao mesmo tempo que ela era exemplo para muitas mulheres, ela também era apontada, né? Ela era recusada, ela sofria algumas punições pela sua indisciplina social, né? Mas isso era muito dela e fez dela uma pessoa única. Então, daí a importância de falar da Edneuza Sado. E essa conexão, né, que você traz aí na obra,
que você conecta aí, eu achei sensacional o título, me chamou muita atenção. Do teatro, do carnaval e da cultura amazonense. Como conectar tudo isso em uma obra só e de uma figura numa tão única ilustre, pessoa, né? uma pessoa só? Como que consegue? Edneuza, ela é multifacetada, né? Ela começa a sua carreira aos 5 anos. Vamos lá, a gente está falando de multifacetada há quantos anos? Ela ficou 50 anos, né, no palco. Então imagina só, hoje nós falamos e nós temos aí o perfil do profissional que ele tem que ser multifacetado. Há mais de 50 anos atrás, isso já existia. Ela já era multifacetada. Isso já existia. Então não é nenhuma novidade, é que a gente não conseguia identificar o talento e traduzir isso para o dia a dia. Edneuza, ela começa aos 5 anos cantando nos programas de auditório da Rádio Difusora, levado pela sua mãe. Então ela começa cantando na rádio, não é? Quando ela fica adolescente, ela começa a fazer as dublagens. Isso nos final dos anos 50, 60. A dublagem em Manaus era uma coqueluche, era como se fosse a internet de hoje. O que eram as dublagens? Os clubes sociais de Manaus elegiam as suas rainhas da dublagem. Perfeito. E elas tinham a incumbência de dublar as grandes divas da música internacional, nacional, né? E a Edneuza era a rainha do Barés Clube, né? E daí, depois ela foi eleita rainha das rainhas, que fizeram um grande concurso na cidade. E isso era uma febre, que nem Copa do Mundo, né? As pessoas iam para os seus clubes assistir as suas rainhas dublarem, né? E havia um grande concurso a nível da cidade para se eleger a grande rainha das rainhas. Edneuza ganhava essas competições, né? E daí ela começou a se projetar começou a ficar uma pessoa muito conhecida na cidade. Logo depois ela entra para o teatro com Gessa Albano, em 69, é quando ela se torna atriz, né? E depois encontra Márcio Souza, que foi o grande diretor de teatro da vida dela, né? Fez 3 grandes espetáculos com Márcio Souza. Márcio Souza, que também é um grande artista e já faleceu ano passado. Mas ele tinha Edneuza assim como uma das suas referências de intérprete teatral. E aí ela segue uma carreira majoritária nessa arte do teatro, né? Ela se torna uma das maiores estrelas da cidade amazonense, ganhando prêmios regionais, internacionais, quando ela viajava para fazer espetáculo fora, com Márcia, com Gessa Albano, com outras pessoas. Então, ela já começa a fazer teatro profissional lá na década de 70, não é? Onde ela então, a projeção dela não foi só no Amazonas, ela teve uma projeção internacional. Uma projeção internacional e nacional, né? Inclusive, quando ela vai para São Paulo no projeto Mamebão, que ela faz Brasília, São Paulo, Rio, ela fica nessas conexões, ela é convidada para ficar nas cidades e participar de companhias profissionais. Né? Então, ela recebeu vários convites para isso. Então, ela começa a ter um conhecimento nacional de quem era Edneuza Assado. Então, toda vez que se falavam em encontros nacionais de atores, Edneuza era citada como o Amazonas, né? Amazonas é Edneuza Assado. Márcio Souza, Wagner Melo. Então, ela tem essa representatividade. Para ter uma ideia, essa relevância. Né? Para ter uma ideia, em 86, aí quando a gente fala de cultura, né, que ela vai para outras frentes, em 86 a Edneuza Assado é convidada para defender o item apresentador pelo Boi Caprichoso. Olha. O que isso representa, né? É um item extremamente masculino e que pela primeira vez uma mulher... paradigma. Ela quebra um paradigma na década de 80. A gente saindo de regime militar, onde a mulher estava começando ainda a buscar um lugar ao sol, né? E a Edneuza, ela representa o item, ela é julgada como apresentador, um item que era feito só por homens. Né? Ou e seja, ela ocupa um escandaliza, né, Parintins. Claro que, obviamente, uns vão achar isso muito bonito e outros mais tradicionais vão dizer que isso não é faz bacana, parte. Né? Isso faz parte do jogo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa mulher, com essa força, vai e enfrenta isso e dá o seu melhor na arena. Então, ela entra para a história. Adailson, eu vejo assim na sua fala uma paixão pelo tema, uma dedicação. E como foi esse processo de pesquisa, de imersão para escrever esse livro? Porque não é simples, né? Você buscar requer tempo, requer você mergulhar, muitas vezes você não tem acesso à informação. Como foi esse processo de busca, de imersão, para que pudesse
ter o fruto, a obra que nós temos hoje? O processo de pesquisa, ele durou 5 anos, tá? E durou 5 anos por quê? Porque eu era, na época, ainda head de RH e o meu tempo era muito reduzido. Então, eu escrevia nas férias, nos momentos vagos, porque não dava para escrever a hora que me dava vontade, porque eu tinha empresa para cuidar. Né? Então, esse processo foi lento por causa disso. Eu fui escrevendo esse processo me conectando a outras pessoas, né? As escolas de samba, o boi caprichoso, a Federação de Teatro, que ela foi vice-presidente da Federação de Teatro, a Secretaria de Cultura, a Manaus Cult, por onde os jornais, as televisões, as rádios, enfim. Foi uma pesquisa muito longa para poder coletar material, né, e me abastecer desses materiais para poder começar o processo da escrita. Ok. Então, eu me nutri de muitas informações sobre a Edneuza. E da própria Edneuza. 5 anos de dedicação. E da própria Edneuza. Eu tenho 21 entrevistas gravadas com ela, na casa dela, ela me contando histórias, fatos do que ela passou, como é que ela resolvia os problemas, como é que ela criava os seus personagens. Então, ela tanto colaborou como outras pessoas também. A própria família, os filhos, enfim. Então, muita gente de certo modo, colaborou. Teve um acesso, teve uma colaboração para que pudesse chegar a informação. Eu tive muita informação, né, de pessoas que colaboraram para esse processo. E deixa eu te perguntar, quais são os pontos mais relevantes, né, o nosso telespectador, o nosso internauta que está assistindo aqui o Virando Jogo, que eu estou conversando com o Adailson Veiga, que ele é professor, ele é autor, ele é diretor, já participou de projetos nacionais, internacionais, assim, é uma sumidade da cultura que nós temos aqui. É diretor de escola de samba, é professor, colega na FAMetro, enfim. E a gente está falando aqui sobre cultura, a gente está falando dessa obra da Edneuza Sadó. E quais são os pontos mais relevantes que você pode trazer para a gente, para que a gente possa falar, poxa, é isso que eu vou encontrar, e é isso que eu vou me abastecer culturalmente dessa obra. Edneuza Sadó, vamos falar das frentes, tá? Tá. Por exemplo, no Carnaval, qual é a contribuição dela para o Carnaval? O que é que a pessoa que vai ler esse livro pode encontrar? Primeiro, a história do Carnaval, que se confunde com a história da Edneuza. Não é? Edneuza Sadó começa a fazer teatro, escola de samba na época do regime militar. Então a gente faz um resgate, esse ponto é muito importante, de como começou, de como é que era o Carnaval na década de 70, não é? Em pleno regime militar. Então a Edneuza Sadó, ela não é convidada, né? Ela é intimada a desfilar para uma escola de samba chamada Unidos da Selva. O que era Unidos da Selva? Era uma escola de samba dos militares, dos cariocas que queriam servir em Manaus e que queriam desfilar, e eles formaram uma escola de samba com o nome Unidos da Selva. E a Edneuza, como já era uma celebridade, ela é intimada, ela disse, eu recebia uma intimação, ou seja, se eu não fosse, eu ia ser presa. E eu fui e me tornei a rainha da escola, né? Desfilava com eles, ajudava, até a extinção da escola em 76, se eu não me engano. Então, isso é um resgate histórico de como é que era o Carnaval na cidade, como é que fazia, e ela conta isso, né? É uma narrativa dela. Depois ela vai ser carnavalesca na Vitória Régia, depois ela vai para Em Cima da Hora. Então, quem são essas escolas? Que faz parte da história do Carnaval amazonense. Okay. Isso é um ponto muito importante. O outro ponto é a parte teatral, é onde ela se finca mais, né? Se finca mais não, porque ela tanto se finca no teatro como no Carnaval, né? São as duas paixões da vida dela, é o teatro e o Carnaval. Na questão do teatro, ela cria uma técnica nova de interpretação, né? Uma técnica de trazer os personagens à tona, que é um intuitivo técnico, que ela estipula, ela dá esse nome no livro, né? O que é a técnica intuitivo técnico? Ou seja, tanto é a alma do ator, né? A força que vem de dentro, ou seja, o calor da alma, quanto a questão da técnica, do estudo dos grandes teóricos, né? De Stanislavski, de Brecht. Então, essas pessoas que falavam de teatro, então o que ela dizia? Ela dizia, eu lia tudo, eu aprendia como é que falava a palavra, mas a minha emoção contribuía com isso. Então, eu juntava as duas.
E a Daílson, eu tinha um negócio que vinha lá de Deus, eu não sei de onde vinha, que quando eu subia no palco, eu me sentia a maior de todas. Então, realmente eu era assim. Momento de entrega. Momento de entrega. Então, isso tudo está no livro, né? Esse impacto dessa técnica. Isso eu perguntei dela, como é que você compõe seus personagens? Por que você é tão boa em cena? Porque Edneuza Sado, quando a gente ia assistir, eu assisti várias vezes ela em cena, ela era o domínio total da plateia. Ninguém conseguia olhar para o lado assistindo a Edneuza. Ou seja, ela tinha o poder de pegar a tua... prender a atenção. Prender, que você nada te atrapalhava. E a palavra que ela dizia, o gesto que ela fazia, tudo era muito sedutor. Então ela tinha a plateia na palma da mão. Ela dizia, eu fazia isso de forma pensada. Eu não estava fora do meu corpo. Eu sabia exatamente o que eu fazia, outra técnica. Perfeito. Né? Que tem gente que diz assim, o ator incorpora. Ele dizia, não, o ator não incorpora. Quem incorpora é pai de santo. Não, o ator não incorpora. O ator está lá consciente do que ele está fazendo no palco. Perfeito. Então, isso tudo são saberes, são ensinamentos de uma grande mestra. Aprendizado. Né? E depois ela vai para o folclore também, né? Ela cria um grupo chamado Simetria Norte, que ela dirigiu por 40 anos. Eu vou pedir um minutinho, a gente já vai falar do Simetria Norte, um minutinho só, e você que está do outro lado, vamos tomar mais uma água aqui, porque eu quero falar com você sobre a nossa Academia de Líderes, que você acessa agora no www.ibvv.com.br e você vai levar a Academia de Líderes para a sua empresa de maneira única, de maneira personalizada. E nós vamos falar sobre 5 módulos muito legais. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós falamos sobre ferramentas de gestão. No terceiro módulo, nós falamos sobre marketing pessoal e entramos na questão da ética profissional. No terceiro módulo, nós falamos sobre, no quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócio e no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Tudo isso você acessa agora, www.ibvv.com.br. E quando você acessar, não deixa de deixar lá a sua mensagem, que uma das nossas consultoras vai entrar em contato com você. Exatamente sobre esse tema tão legal, sobre o lançamento do livro da Edneuza Sadó, que essa é a nossa dica de livro hoje para você. Dica de livro hoje, de Edneuza Sadó, A Dama do Teatro, do Carnaval e da Cultura Amazonense. Vai aparecer na tela para você essa super dica que você pode acessar, você pode adquirir. A obra de Adailson Veiga nos faz compreender e contextualizar, através da trajetória de Edneuza Sadó, que a arte amazonense é rica em dramaticidade, conteúdo e criatividade. É resistente, diversificada e política, uma homogeneidade singular, uma simbiose única, pois a mente humana tem suas trajetórias de vida imbricadas com diversas performances que são significados, que dão significados. Não se trata apenas da trajetória de uma importante celebridade da cultura amazonense, trata-se também de um convite para embarcar numa viagem fabulosa e metafórica pela história da arte amazonense. Então, eu indico para você, Edneuza Sadó, A Dama do Teatro, do Carnaval e da Cultura Amazonense, que essa obra é do nosso convidado de hoje, o Adailson Veiga, que fez aí esse trabalho de imersão durante 5 anos para retratar, né, como foi a sua trajetória da Edneuza, tanto no teatro quanto no carnaval, e o significado dela para a cultura amazonense. E eu vou voltar aqui com o meu convidado. Qual o legado de Edneuza Sadó para a cultura e a sociedade amazonense? Vamos falar agora do legado dela para o folclore. Né? Vamos voltar lá para o folclore. Nós falamos do carnaval, do teatro. Para o folclore, a Edneuza Sadó, ela cria um grupo chamado Simetria Norte, que é um grupo que vai trabalhar o nosso folclore para os turistas internacionais. Então, ela apresenta durante 40 anos espetáculos para os gringos, né? Que vinham para cá e conheciam a nossa arte através das apresentações que ela fazia nos navios, nos cruzeiros, né? Então, ela também ganha muita notoriedade com relação ao folclore. E depois ela tem outro grupo, que é chamado Grupo Saterê Maué, que é lá da Praça 14, que durante muitos anos viajou o Brasil todo, levando a cultura indígena. Edneuza, ela era uma pesquisadora, né? Toda vez que ela ia fazer um trabalho indígena, ela ia para as tribos. Ela ia pesquisar costumes, ela ia pesquisar vestimenta, modos, crenças.
ela trazia isso e estratificava e virava um espetáculo. Então, ela tinha alguma base, né? Ela tinha algumas bases de pesquisa para não ir para o palco nua e crua, sem ter base filosófica, essas coisas. Então, ela, apesar dela não ser da academia, né? A Edineuza Assado não tinha curso superior, ela só tinha ensino, na época, segundo grau, mas ela era uma estudiosa, ela era uma pesquisadora autodidata, né? Então, no folclore, ela traz essa contribuição, não é, de profissionalizar e estudar tecnicamente o que o índio representa para a nossa cultura. Olha que legal. E isso ela falava na década de 80. Hoje que a gente já traz mais a questão da figura do índio como uma representatividade, né? Mas na época era até era pejorativo, né? Ser o índio, né? Pô, então para mim era uma ofensa me chamar de índio. Hoje em dia não, hoje em dia é um elogio, né? Perfeito. Então, isso tudo ela já trabalhava em um momento em que não se falava dessas representatividades, né? Da mulher, do índio, do negro, dessas coisas, da mulher enquanto empoderamento. Por exemplo, a Edineuza, ela nunca casou, ela teve 4 filhos. E eu perguntei dela, Edineuza, por que para cada filho um pai? Ela disse, que coisa mais sem criatividade. Tanta gente no mundo, tu vai querer ter 4 filhos com um único homem? Não. Eu queria ter um com cada homem para saber como é que era. Eu falei, Edineuza, mas isso pode pegar mal, né? Ela disse, mal para quem acha que vai pegar. Eu adorava, era a minha vida, eu vivia o que eu quis viver. Eu tive os homens que eu quis ter na minha cama. A minha questão sexual era muito livre. Então, eu não queria me amarrar a ninguém. O meu pai me educou para ser dona de casa. Eu achava isso horrível. Isso na década de 60, 50. Então, ela... Imagina o que ela sofreu na pele, né? Quando ela ficou grávida do primeiro filho dela, na década de 60, ela com barrigão. Todo mundo perguntava, quem é um pai? Ela disse, eu não sei. Né? E ela disse, eu sofri muita retaliação por causa disso, mas eu não estava nem aí, Adeilson. Então, isso é empoderamento, né? Perfeito. E como que a gente pode conectar a obra da Edineuza com a sociedade atual? Resgate, não é? Preservação de uma história bonita que existiu e que essa geração de hoje ela precisa compreender para poder seguir. Ou seja, o ponto que você está teve uma construção anterior. Então, eu preciso saber quem veio antes de mim para eu seguir e para saber por que eu estou indo para lá, de onde veio a minha origem. Isso é muito importante no campo do conhecimento, né? De onde eu vim, por que eu vim, como é que foi antes, por que é assim hoje, por que hoje a gente fala de lei Rouanet, por que a gente fala de lei de incentivo da cultura, por que hoje a gente fala de lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, como é que era antes, né? De onde veio isso? Surgiu do nada isso? Não, isso é fruto de muita luta política, de organização, da Edineuza, inclusive. A Edineuza preparou o caminho para que hoje a gente possa ter, por exemplo, financiamento governamental. Então, antes lá, ela e os companheiros dela, na luta, né? Então, eu preciso ter consciência de classe para poder eu seguir. Então, o livro ele traz essa informação, né, para quem for ler e para quem quer seguir quem quer seguir a profissão cultural, né? E para quem vai pesquisar, para quem quer conhecer sobre um pouco da cultura amazonense. Esse livro, ele não é só a biografia da Edineuza, ele mistura um pouco da história da cultura da nossa cidade, do nosso estado. Bacana. Porque ele traz alguns pontos históricos paralelo ao que a Edineuza fazia dentro da cultura. Então, a gente fala de política de governo, a gente fala de política social, como é que era a sociedade da época, e ela se apresentando no clube, no Ideal Clube, dançando de Brenda Lee, e a sociedade sendo... Enfim, a gente faz um paralelo histórico do que estava acontecendo com o que ela estava fazendo. Inclusive, no momento do seu nascimento. Edineuza nasce no dia 16 de fevereiro de 45, às 5 horas da tarde, na Santa Casa, exatamente na hora que desfilavam os grupos carnavalesco na Eduardo Ribeiro. Coincidência. O antigo Igarapé do Espírito Santo, aterrado, que virou a passarela do samba. Edineuza nascendo 5 horas e o grupo, o Zé Pereira, desfilava irreverentemente ali naquela avenida, do lado de onde ela estava nascendo. Então, tudo já dizia para que ela viria. Né? Gente, olha só que resgate cultural que a gente está trazendo aqui.
E é importante esse resgate cultural para que a gente possa entender um pouco mais da nossa sociedade atual. E agora eu quero chamar você para o nosso Minuto Empreendedor e depois eu volto aqui com o Adailson para o Vai e Vem, que o nosso tempo esgotou-se nesse bate-papo sensacional, falando dessa obra incrível da Edneuza Sadó. Minuto Empreendedor, chamo você aqui agora para conversar com você, para falar um pouquinho desse momento tão especial e de um fato importante que é o resgate do comércio de vizinhança. Cada vez mais as empresas estão se tornando exclusivas para conectar com a sociedade local. Obviamente que sem perder de vista a importância de você fazer parte do mundo conectado, tanto no digital quanto no físico, mas o comércio de vizinhança ele vem sendo resgatado. E eu quero trazer para vocês um exemplo muito forte que nós vimos agora em Nova York, durante a NRF, que é do supermercado Zabar's, né? Então, é um varejo alimentar, que é o Zabar's, que ele tem 91 anos, ele é um comércio especializado. Dentre as suas curiosidades, ele tem lá mais de 300 tipos de queijo, imagine só. Ele tem também, traz consigo também vários tipos de café, de grãos de café, e também a sua marca própria, que ele é moído na hora para que você possa levar de acordo com a quantidade que você deseja. Então, o Zabar's, ele tem como característica atuar no comércio de vizinhança, 91 anos de existência, uma única loja, trazendo para o consumidor proximidade e a alegria de servir. E isso foi estampado dos momentos que nós tivemos lá. Então é importante que, se você tem um comércio, tem um negócio de vizinhança, que você valorize, né, sobretudo, o bom atendimento, sobretudo a cultura de proximidade e de oferecer o melhor, sempre com muita criatividade e antenado às mudanças que o nosso varejo nos traz. Isso feito, eu não posso deixar de convidar você para o nosso pós-NRF 2025, que acontece no dia 19 de fevereiro, e você ainda dá tempo, nós temos pouquíssimas vagas, mas dá tempo de você se inscrever com o QR Code que está aparecendo na tela. E o pós-NRF Mudando o Jogo acontece dia 19 de fevereiro, na próxima quarta-feira, a partir das 16 horas e 45 minutos, no ICM, Instituto de Conhecimento e Meta. E você pode estar lá conosco, participando, e nós vamos falar sobre temas super importantes, interessantes e relevantes para você que é empreendedor, você que é empresário, você que quer montar um negócio, você que é decisor, você que é head de uma organização, você pode participar conosco através do QR Code que aparece para você na tela, e nós vamos falar, por exemplo, sobre as tendências do varejo, inteligência artificial, nós vamos conversar sobre marca, sobre propósito, nós vamos conversar sobre liderança, como que é importante a cultura organizacional e modelos de negócio do dia a dia, qual a estratégia para você modelar o seu negócio e atender o seu público-alvo de maneira eficiente e se conectar a esse público, com a geração Z, com o artifício da inteligência artificial, com a personalização profunda, tudo isso num único evento, e esse evento ele é gratuito. Então, se inscreva agora através do Simpla, através do QR Code que apareceu na tela para você, ou você pode ter informação através do 98590-4300. E agora eu volto aqui para o Vai e Vem, perguntas rápidas com Adailson Veiga, que dentre outras qualidades e competências, ele é autor do livro Edneuza Sadó, A Dama do Teatro, do Carnaval e da Cultura Amazonense. Adailson, vamos lá. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Acho que cérebro. Ser um empreendedor cultural é um ato de resistência. Qual lição mais importante que a vida lhe ensinou? Não desistir diante dos desafios. Sua maior alegria? Meus filhos. O que significa ser autor de um livro com tamanha relevância para a sociedade e para a cultura? Significa carregar muita responsabilidade do que você está falando, porque você vai influenciar comportamentos, você vai influenciar trajetórias, né? Então, você tem que estar muito certo do que você está falando, porque você acaba sendo uma referência a partir daquele momento, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Não posso errar. Quem é Adailson Veiga? É uma pessoa muito criativa, às vezes estressado, gosta de competir, não gosta de perder, amável, dedicado, amigo, e costumo sofrer com as decepções. É isso. Adailson, eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer esse momento especial, agradecer esse bate-papo.
agradecer esse resgate da cultura, esse mergulhar. Passamos aqui pela sociedade amazonense. Eu que me sinto já um cidadão amazonense por estar aqui há 30 anos, pude que vivenciar, né? Ouvir você falar do tempo do carnaval de antigamente. Isso é muito interessante, até porque eu acredito que o carnaval é uma arte cultural sem distinção, né? Democrática, é democrática, né? Todos participam. Todos têm acesso, e ali você encontra gente de todas as classes, de todas as cores, enfim, é muito interessante. Adailson, meu muito obrigado. Gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, desse bate-papo tão significativo. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de falar sobre a Edneuza Sado, sobre um pouco da história da nossa cultura, não é? E falar que as pessoas que querem comprar o livro pela Amazon, né, site Amazon, você compra, e lá no Casarão de Ideias também tem alguns exemplares ainda lá. Então, muito feliz de estar aqui com você. Foi uma tarde memorável. Gente, muito obrigado para você que está do outro lado, você que nos acompanha até agora. E não esqueça que na próxima quarta-feira nós temos um encontro super legal, que vai ser o nosso pós-NRF 2025, onde nós vamos ter ali o Maurício Morgado, César Massaioli, eu, Marcelo Salum, para que a gente possa entregar para você o melhor conteúdo sobre a NRF 2025. E hoje ficamos por aqui com muita cultura, com muita arte, dessa obra de arte da Edneuza Sadó, onde nós retratamos aqui com meu amigo Adailson Veiga, a dama do teatro, da cultura e da cultura amazonense, do carnaval e da cultura amazonense. Então, essa obra aqui vale a pena, recomendo para você. Até a próxima com mais um Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum.